O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou nesta segunda-feira o compromisso do governo federal em cumprir o marco fiscal aprovado neste ano. Ele destacou que a liderança do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi determinante para alcançar os resultados fiscais, apesar das pressões e dúvidas do mercado financeiro. A fala do ministro faz referência às observações do presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney, que defendeu a superação da bolha de estresse nos ativos financeiros. Ele reconheceu os esforços do governo para enfrentar o cenário fiscal crítico, mas alertou para a necessidade de medidas adicionais. Meu querido Guilherme Mendes, o que chama atenção na fala do ministro ministro das Relações Institucionais é que a liderança do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad foram determinantes para alcançar ali os objetivos. Só que a gente entrou em 2024 com meta de déficit zero para o final deste ano. E deu um pouquinho errado. Passou só um pouquinho. Só 70 bilhões acima da meta do déficit zero, o Guilherme Mendes. Parece que é uma contradição aí, né? Cadê a liderança forte do presidente e do ministro da Fazenda para alcançar as metas, se a meta não foi alcançada, senhor Guilherme Mendes? Aí quem tem que responder com muita propriedade, como já falou, é a Deise. E aí, Deise? São os grupos de interesse de poder. Ô, Deise, já que as perguntas difíceis são para você, Deise Tocari, vai responde. Mas essa não é difícil não, viu, Deise? Por quê? Por que que deu errado essa meta aí? Não, tem que coisa isso. Desculpa, Guilherme, eu não gosto de discordar dos meus colegas aqui, mas é um governo gastão, né? E isso não deu certo e a gente pode ver principalmente na inflação, nesse dólar alto. Não teve uma liderança do Haddad. Quando eles mandaram um projeto para o Congresso Nacional, já foi um projeto meio capenga, né? E o Congresso, obviamente, desidratou. O que foi enviado para o Congresso Nacional só foi aprovado por causa da liberação de emendas. A gente tem reiterado esse ponto aqui. Mas acho que o governo, agora, já que a gente está falando do marco fiscal especificamente, né? Vamos ver essa liderança do presidente Lula e do Fernando Haddad. E a gente entende que foram feitos esforços para essa reforma que merece e deveria ter sido aprovada, mas acho que o grande desafio agora e o grande teste de liderança desses dois líderes políticos vai ser justamente se eles vão conseguir promover o desenvolvimento sustentável com a redução das desigualdades sociais. Acho que esse vai ser o grande ponto nevrálgico e teste de liderança, já que a gente está falando da liderança dos dois políticos aí. Mas eu não acredito que esse tenha sido um fator determinante. O projeto já chegou no Congresso Nacional capenga e ele só foi aprovado por causa da liberação de emendas. No meu entender, se não houvesse os 8 bi, esse projeto ficaria para o ano que vem. Então, eu não vejo essa liderança do ministro Haddad e do presidente Lula, não. Agora sim, fala, Gui. Não, eu ia voltar, só que em relação ao projeto que foi apresentado, a conta não fechou em muitos bilhões. Justamente eu achei que a Deise ia falar nisso, por conta dos grupos de interesse. Uma série de isenções tributárias foram colocadas ali, alguns setores em que se esperava ou se tinha no plano uma taxação diferenciada acabaram caindo. A gente viu aqui o caso das carnes, a gente viu o caso das armas, a gente viu o caso de alguns tributos municipais, de alguns grupos de profissionais. Então, você teve o lobby dos médicos, do setor de serviços. Isso tudo é aquilo que a Deise falou, são os donos do poder, são os grupos de interesse. Não adianta você fazer o plano, em tese, apresentar um número, na hora que chega na votação, tira tanto dos médicos, tira tanto dos advogados, tira tanto dos contadores, tira tanto da carne, tira tanto das armas, tira tanto dos iates. Chega na hora, a conta não fecha. Isso é uma falando de outra coisa, Gui. Isso é uma... Não. Nós estamos falando de reforma tributária. Exatamente, do equilíbrio fiscal. Agora, dentro da reforma tributária, o equilíbrio fiscal vem da onde? Da expectativa de arrecadação do governo. Se você muda o plano de arrecadação, é óbvio que o déficit vai aumentar. Mas isso vai começar a arrecadar ainda no próximo modelo tributário. A gente está falando de descumprimento agora, neste ano. Não cumpriu a meta. Não, mas não cumpriu a meta da mesma maneira como a meta do crescimento também foi o triplo da esperada. Então, você tem ali os dois lados da moeda. Se quando você tinha uma previsão de um crescimento do PIB de 1,82, hoje ele está batendo quase 4, 3,5,
é natural que a inflação fuja da meta. A questão do dólar fugiu no Brasil, mas o dólar se valorizou no mundo todo de uma maneira inesperada. A subida do dólar em 24 não foi prevista nem no México, nem na Turquia, nem no Japão. E aí nós não estamos falando de estados gastões. É óbvio que a crítica que a Deise coloca, ela é pertinente. Agora, em relação ao arcabouço fiscal e que impacta diretamente na construção do déficit zero, isso é que é importante as pessoas pensarem. O déficit zero só vai chegar com um binômio, menos gasto, mais arrecadação. Se o governo continua gastando e a arrecadação ainda cai, o déficit vai aumentar. A conta é simples. Agora, por que a arrecadação vai cair? Em grande parte, porque os grupos de interesse entraram e atuaram fortemente na regulamentação da reforma tributária. O que é evidência da fraca liderança de Fernando Haddad junto ao Congresso Nacional e também com o restante da sociedade. Mas não é uma questão de liderança, Krigner. O Congresso aprovou. Não tem boa liderança aí. Padilha fez o que ele tinha que fazer para jogar pro time e conseguir agradar ali, mas se a gente consegue ver alguém que falhou na sua liderança, que frustrou todos que tinham expectativa de uma liderança mais enérgica, esse alguém é Fernando Haddad. Ele merece esse troféu aí de decepção do ano, porque justamente, olha, se a gente pegar o dia que ele fez o pronunciamento, dos 7 dias consecutivos ao pronunciamento dele do corte de gastos, né, do pacote geral que seria feito, nós tivemos uma média de 780 milhões de dólares, que saíram do país por dia. Era quase que 1 bilhão por dia que saíram depois nos 7 dias consecutivos ao pronunciamento do Haddad. É uma incapacidade de comunicar, uma incapacidade de conseguir articular também junto, dentro do governo, com os ministros, e o mercado reagiu a isso tudo. Eu fico assustado quando eu vejo, por exemplo, esse comentário do ministro Padilha, em que ele diz que, apesar da dúvida do mercado, como se o mercado tivesse uma intencionalidade em prejudicar, ou o mercado estivesse conspirando de alguma maneira para cortar a cabeça de alguém ou alguma coisa do tipo, colocando o mercado de um outro lado oposto aí da moeda, quando na verdade o mercado está reagindo àquilo que é entregue a ele. O mercado está analisando qual é a capacidade desse governo de pagar as dívidas, qual é a capacidade desse governo de cumprir com as metas, qual é a capacidade desse governo de articular com os outros setores. E está vendo que em todas essas perguntas a capacidade é baixa, se não zero, né? Então, não merece o troféu aí de líder, não tem liderança forte nenhuma, e o que o Guilherme trouxe aqui já é o maior argumento de que realmente falhou nessa liderança e decepcionou o Brasil e o mercado. E aí o Padilha está jogando para o time, como disse o Krigner, tentando segurar a vaga dele, porque um dos que atribuem culpa para essa falta de articulação e falta de liderança política, eles atribuem essa fraqueza justamente às relações institucionais do governo, justamente o ministério do Alexandre Padilha. Você acha que ele está tentando ainda segurar essa vaga para 2025? Porque há quem aposte em reforma ministerial, incluindo justamente o ministério do Alexandre Padilha. Acho que fica até um pouco óbvio, né? Um pouco, se a obviedade pudesse ser pouca, né? Se não fosse redundante. Até porque o que é estranho é dizer, olha, é diretamente resultado de uma liderança que ninguém viu. Né? Uma liderança do ministro da Fazenda, uma liderança do presidente. Então, é claro que se houve um descumprimento, esse descumprimento é porque a lição de casa não foi feita. Agora, ainda que houvesse outros fatores externos que desequilibrassem isso, então onde a gente teve aí uma reação para dizer, olha, está acontecendo isso, nós vamos agir de outra forma. Então, realmente, foi uma fala assim, bem, vamos ensaboar. E ao fechar das luzes, né, estou dizendo, olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem. E eles fizeram o que eles podiam. Agora durma-se com um barulho desses. Então, realmente, me parece aquela coisa de gente, olha, está tudo legal, mas eu não fiz nada. E aí, Gui? Eu acho que estão se desconsiderando alguns fatores, até porque o mercado ele age na previsibilidade do futuro. Quando você tem uma questão de uma desidratação do pacote de corte de gastos, fruto do Congresso, diga-se de passagem, não do plano do governo, é óbvio que o investidor fala, bom, se o cenário para 25 vai ser esse, eu vou tirar meu dinheiro daqui, é natural. E é importante que a gente coloque também a fala do presidente da FEBRABAN, quando ele diz, há uma irracionalidade dos ativos financeiros. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do porta-voz, do presidente, da Federação dos Bancos, ou seja, aqueles que trabalham com todo o recurso do capitalismo financeiro brasileiro. Ele disse, a reação é irracional.
não é um porta-voz do governo, não é nenhum ministro do Padilha, não é ninguém, não é nenhum comentarista econômico, é o porta-voz dos bancos brasileiros. Eu prefiro ficar com a fala de quem é do mercado, de quem realmente trabalha o capitalismo brasileiro na sua essência e não especula, do que propriamente com aqueles especuladores que estão ali colocando, tirando dinheiro, como o Kriegner falou, sai bilhão, entra bilhão, de acordo com expectativa, que essa é a natureza da especulação, mera expectativa. A expectativa para 25, de acordo com esses investidores, é ruim, por isso o dinheiro está saindo. No entanto, os bancos, que são aqueles que ficam e que vão manusear o dinheiro do setor produtivo do Brasil, do agronegócio, da indústria, do setor de serviços, falam em racionalidade. Aí é aquela história, você quer ouvir quem? Quer ouvir o especulador estrangeiro ou quer ouvir os banqueiros brasileiros? Eu prefiro ficar com a voz daquele que diz que a reação do mercado foi irracional. Esse dinheiro não vai sair. O banqueiro brasileiro vai continuar dialogando com o governo, cobrando, fazendo a sua pressão normal, isso faz parte do jogo democrático. Agora, eu preferiria dar voz ao setor produtivo do que ao setor especulativo. Mas aí cada um escolhe o seu lado, né? Já que você está falando sobre dar voz ou ouvir alguém, ou de quem é que a gente vai entender o futuro da economia, né? Que a especulação pressupõe uma projeção para o futuro, previsibilidade ou imprevisibilidade. A gente não dá para colocar nada na parcela do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. Você sabe por quê? No dia em que o presidente saiu do hospital, ele deu uma entrevista e ele falou basicamente duas coisas em relação à economia. Ele reafirmou o pacote fiscal tal como foi enviado para o Congresso. Ele esperava que aquele fosse o texto aprovado, foi uma coisa. E a outra coisa foi, mais uma vez, crítica à autonomia do Banco Central. Ele não deixou de fazer uma cutucada ali no Campos Neto, que estava deixando o cargo. Desse dia, do dia que ele deixou o hospital e fez esse comunicado, fez essas afirmações, né? Soltou essa voz, no dia seguinte a gente teve disparada do dólar e diminuição da Bolsa. Exato. Ou seja, teve gente que ouviu isso do presidente e falou, opa, vou especular, ou vou projetar um 2025 onde o pacote fiscal vai ser aprovado desse jeito e o presidente vai continuar batendo na autonomia do Banco Central. De repente, ele consiga agora mexer nessa autonomia, já que a presidência vai ser de alguém indicado por ele, o Gabriel Galípolo. E essas pessoas fizeram o quê? Tiraram o seu dinheiro do Brasil e internacionalizaram com dólar. E aí, muita procura por dólar, o dólar disparou. E aí, Guilherme, já que você está falando de quais são as vozes que impactam a economia, o presidente não tem nenhuma contribuição para essa condição ruim de alta do dólar, que gera inflação, que gera aumento dos produtos? É claro que tem, até porque a gente tem que separar o discurso da prática. Houve a declaração do presidente, 2 dias depois, os juros aumentaram em 1%, inclusive fugindo da expectativa do próprio Boletim Focus, que falava em 0,75%. Ou seja, o presidente falar e o Banco Central agir mostra que não houve interferência alguma, inclusive mas uma decisão mas era quase por unanimidade. Não era? Para a presidência de quem ele indicou. O que mostra que o Banco Central vai continuar agindo com independência, independentemente, para ter aí o pleonasmo vicioso, de quem for o presidente. Esse é o ponto. Nós já estávamos ali na saída do Campos Neto, chegada do Gabriel Galípolo, e a decisão foi unânime pelo aumento da taxa de juros. Não há problema algum. Sem dúvida que o presidente, quando fala, impacta. Agora, o presidente aposta que a força da sua palavra vai interferir nas relações do mercado. Muito parecido com o que o Donald Trump faz nos Estados Unidos, quando ele critica também o Fed, quando ele critica a subida de dólares americanos. Essa é uma aposta de um líder popular. Ele acha que, de fato, as suas colocações vão interferir nas decisões, seja do mercado, seja dos agentes reguladores. O Brasil tem demonstrado que cada vez isso impacta menos. Quem sofre com isso e quem acredita? O especulador. Porque o especulador, ele se norteia por declaração. Ele muitas vezes não se norteia no fato. O fato qual foi? A taxa de juros aumentou. O fato qual é? O crescimento vai ser quase o dobro do esperado. O desemprego é o menor da série histórica. Por outro lado, o gasto público fugiu e muito da meta. Esses são os fatos concretos. Agora, a desindustrialização aumentou? Pelo contrário, a indústria tem investido bastante. O agronegócio retraiu? Não retraiu. Nunca você teve um plano safra tão grande. Esses são os fatos econômicos. Agora, a especulação é isso. O presidente falou uma coisa, o ministro falou outra, e aí, como eu não vou arriscar, eu tiro meu dinheiro e faço como o Kriegner falou, leva $1 bilhão embora de dólares por dia. E na mesma velocidade que saiu,
também volta. Essa é a outra notícia. Em 2024, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais recebeu investimentos estrangeiros. Agora está perdendo parte deles. Quem sabe em 25 esse dinheiro retorne. E eu estou falando de dados. Tirando os Estados Unidos, que é a economia mais sólida e consistente do mundo, não houve país no mundo que recebeu mais investimentos externos do que o Brasil em 2024. Pediu Kriegner. E a chance da gente ser também o país que mais perdeu investimento externo é muito grande se continuar as coisas do jeito que estão. E a gente não pode pensar, Guilherme, de que esse investidor e também esse que você chamou de especulador, ele é simplesmente um agente histérico, que é emocionado a qualquer conflito ou que reage de uma forma. Nós vivemos um país que não se baseia muito pelos dados e que os dados não norteiam todas as coisas que acontecem por aqui. O Brasil é o país que da criatividade. Você consegue criar cenários a partir de um lugar que ninguém previa, né? Então, quando vocês trazem um exemplo aqui do Banco Central, das falas do Lula, vamos lembrar, se o Lula não tivesse feito uma campanha aberta e muito clara para que Roberto Campos Neto saísse do Banco Central, ninguém teria tanta dúvida assim de quão autônomo o trabalho do Galípolo seria. Porque ele foi tão vocal, mas tão vocal, fazendo ameaças, fazendo pronunciamento, não só ele, mas o PT e toda a bancada governista no Congresso também fazendo dessa maneira, de que a taxa precisava descer, que isso era desumano, que não sei o quê. Então, aí levantou a questão, peraí, então esse que você vai indicar, ele está vindo para ser o seu vassalo, para ser aquele que vai só acatar suas ordens? Aí ele teve que vir a público para dizer. Então, assim, não dá para a gente dizer agora que a especulação que se gera, ela é completamente infundada. E você traz aqui a questão do Febraban, do presidente, né, do Sidney, que trouxe a fala ali dizendo que as reações foram um pouco irresponsáveis. Mas ele também é um cara que disse que confia no senso de urgência e responsabilidade fiscal do governo do presidente Lula. Só essa fala e essa afirmação dele já coloca em descrédito muita coisa. Porque uma coisa que a gente consegue ver é que não houve um senso de urgência necessário, ou se houve, ele foi insuficiente para a questão da aprovação desse plano e para a redução também de despesas. Aliás, esse plano que está muito mais voltado, como vocês trouxeram, para o aumento de arrecadação do que, de fato, para o corte de gastos no governo federal. Então, quando ele traz uma comparação, uma afirmação tão contundente como essa de que confia no senso de urgência, na responsabilidade fiscal, olha, vamos ser sinceros aqui, você não precisa ser um economista para poder afirmar isso e entender que não é tradição de nenhum governo de esquerda, muito menos do PT, de ser fiscalmente irresponsável. Não é a principal marca que eles têm um histórico, como a Deise colocou, de ser gastão, para não falar coisa pior. Então, diante de uma fala como essa, não dá para ele também agora dizer que todos os outros que estavam fazendo suas especulações e projeções futuras são histéricos e estavam aí perdendo os seus cabelos, as suas noites de sono por razão nenhuma, só por especulação ou, como dizem os jornalistas, né, por meme de internet. Ô, Deise, o Henrique Kriegner trouxe justamente essa nova fala do presidente Lula, que foi aquele vídeo dele com o Galípolo e com o Haddad, justamente garantindo o contrário. Depois da manifestação contra a independência do Banco Central e da reação do mercado, ele fez o contrário. Juntou com o Galípolo, o novo presidente, para falar: você terá autonomia para tomar as decisões na presidência do Banco Central. Foi meio que olhando para o prejuízo dos últimos dias, das últimas declarações, e como acreditar se os 2 primeiros anos inteiros foram criticando essa autonomia para, num discurso agora natalino, ao lado do seu indicado, ele falar: veja só, não é bem assim. Tem esse pronunciamento do presidente, né, que pronunciamento de Natal, e o Kriegner estava falando antes da gente entrar no ar aqui que se o Lula tossir, o dólar vai para 8, né? Não tem jeito. Então, eu queria ressaltar alguns pontos, assim, aí de novo, com todo respeito ao meu colega Guilherme, mas... Vocês estão muito respeitosos. Então, é o Natal, eu acho que é o Natal, é o espírito natalino. Mas... uma fofura só essa linha de frente. Perdão. Mas eu estava ouvindo atentamente o Guilherme falando aqui, eu fiquei pensando, nossa, se a situação econômica do Brasil está como o Guilherme está falando, o Lula está reeleito em 2026, né? Não mas é o que mostra as pesquisas.
É o que mostra as pesquisas. Como que mostra as pesquisas? Se você somar, pesquisa se você somar ótimo e bom com regular, dá mais de 67%. E isso, historicamente, é a reeleição de qualquer presidente. Não estou falando do Lula, estou falando de todos os antecessores. A gente vai apostar que nem você apostou com o coração lá? Não. Isso é uma pesquisa que saiu semana passada, né? Saiu pesquisa de... É empatado. A desaprovação e a aprovação, ambas em 34% e 35%. Nos governos Lula 1 e Lula 2, nessa altura do campeonato, na metade, estava em 70%, mais ou menos, no final quase 80%. Ou seja, veja a diferença, hein? Não, mas aí, falando sério aqui, tem um ponto importante que eu acho que é fundamental nesse Lula 3. O Lula 3 ainda não tem uma bandeira, não tem um marco, né? A gente está indo para a segunda metade do governo e não tem algo que o presidente possa mostrar como sendo uma marca da gestão dele, né? O que ele fez nesses 2 primeiros anos, né? Ele bateu no Banco Central, né? Bateu no Campos Neto. O Galípolo agora ele vai ter uma odisseia pela frente, né? Porque ele vai ter que enfrentar essa questão da autonomia do Banco Central, que o presidente Lula acabou intervindo. Se ele não for bem... Vamos supor que o Galípolo deixe o presidente Lula intervir ou, sei lá, né, como vocês queiram dar essa palavra, né? Se ele não chegar bem em 2026, o presidente não se reelege. Se o Galípolo tentar uma autonomia, é um risco para ele também. Então, eu acho que o que o presidente tem feito, de todas as formas, até quando ele substitui o ministro das Comunicações, né, agora deve entrar o Sidônio, é uma busca para um governo que ainda não conseguiu ter uma bandeira. O Lula 1 teve o Fome Zero, o Lula 2 teve o PAC, e esse governo ele ainda não tem algo para mostrar, né? Esse é o meu entendimento. Então, eu acho que todas essas questões com o Banco Central também, elas são uma forma de tentar dizer, olha, a gente não está bem aqui, o Brasil não está tão bem quanto as pessoas esperavam ou como foi prometido durante a campanha eleitoral, porque existe toda essa questão do Banco Central aí que não deixa o país crescer, né? Eu acho que agora, com o Galípolo à frente do Banco Central, a gente vai ter o verdadeiro teste de resistência para esse governo, né? Mas o fato é que ainda não apresentou nada, ou pelo menos nem 1/5 do que prometeu durante a campanha eleitoral. Né? Sabe o que eu acho interessante, Cíntia, na manifestação, na análise do Guilherme, na leitura do Guilherme Mendes a respeito das pesquisas de popularidade do presidente Lula? Se você somar o regular com o ótimo e bom, dá 70%, olha, um número altíssimo. Só que se você somar a desaprovação com o regular, dá assim, 70% também. Mas quem falou isso é o meu amigo Diogo da Luz, que inclusive deve estar nos assistindo. Eu vi a fala dele e ele falou, nesses percentuais, a chance do presidente se reeleger é muito grande. Eu corroboro dessa leitura. Agora, também não dá para fazer prognóstico com 2 anos de eleição, praticamente 1 ano e 18 meses. Tem muita coisa para acontecer, né? Mas essas pesquisas, elas dão notícia, né? Sim. Mas 18 meses pode acontecer muita coisa. Né? Só queria completar uma coisa, uma informação também, com todo respeito. Está do meu lado ainda. Esse programa. Hoje tá legal. Nós vamos mudar o nome desse programa para Ursinhos Carinhosos. Exato. Linha de fofura. Todo mundo respeitosamente Linha de fofura. Se amando nesta... Não, eu tô louca, ele tá do meu lado, você tá doido? E olha o tamanho dele, tá? Então, só uma coisa quando ele disse do agronegócio e tal, mas, pelo menos os dados que eu estava analisando, em 2024 vive-se uma crise sem precedentes do agronegócio, com pedidos de recuperação judicial que aumentaram em 523% em relação ao ano anterior. Então, assim, não tô conseguindo ver exatamente o cenário, né, de prosperidade que você trouxe aqui. Então, isso era um ponto, assim, que você mesmo disse que os dados devem falar mais alto do que outras coisas, e esse aqui é um dado de pedidos, né, da entrada de pedidos em juízo. E em relação ao que o Kobayashi falou, dessa questão da somatória e do regular com o bom, então, do regular também com o ruim, é tudo questão de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Daqui 2 anos a gente vê o que virá. O que vai acontecer. Exatamente. Já que estamos falando aqui de futurologia, meu querido Henrique Kriegner, de especulação, de previsão, como é que você vê esse dado inaugurado aqui pelo Guilherme Mendes, que é justamente a pesquisa de satisfação da população com o governo Lula? A gente tem aí, só para contextualizar, um empate geral, 34%, 35% aprovando e o mesmo tanto desaprovando, e o restante no regular. E isso, na comparação com os outros governos do presidente Lula, é muito baixo. Muito baixo. Nas outras oportunidades em que ele foi presidente, Lula 1, Lula 2, esse número estava bem mais alto. E no meio do caminho, exatamente depois de 2 anos, faltando 2 anos.
que justamente é o momento em que o governo deve começar a olhar para a eleição, com medidas populares, com um jeito de angariar mais eleitores. Qual que é a sua avaliação, meu querido Henrique Kriegner? Essa segunda metade não vai ser fácil, especialmente por conta da situação econômica que a gente está, né? Então, o momento que nós estamos vivendo aí dificulta bastante. Agora, a última pesquisa que eu vi, que eu tive acesso, a gente tem ali o índice de desaprovação maior do que o de aprovação. E também, quando você vai aprofundando aí os recortes, isso se replica em todas as regiões do país, que isso também é uma novidade. Então, antigamente, quando você tinha... o governo Lula sempre teve uma rejeição um pouco maior na região sul e na região sudeste, mas agora, hoje, a rejeição ela permanece maior até do que a aprovação, inclusive na região norte e na região nordeste também. Acho que isso é um recorte também que vale muito a pena ser considerado, porque não tem mais uma questão de isso aqui é a base eleitoral fiel e que, independente do que está acontecendo, vai estar sempre ali andando junto com o presidente e com o governo. Não é assim. E isso se reflete também na própria dificuldade de composição do governo, né? Até os próprios partidos que têm ali os seus acessos aos ministérios com dificuldade de nomear novos cargos. Inúmeras agências federais que estão com nomeações congeladas há muitos dias. A gente está vendo aqui agora com a crise aqui em São Paulo, com a situação da Enel. A ANEEL tem aí acho que mais de 150 dias, quase 200 dias ou até mais, que não consegue nomear pessoas para estarem ali, e é prerrogativa, né, do governo federal de fazer essa nomeação. Então tem uma dificuldade de articulação com o Congresso, uma dificuldade de manutenção dos seus principais quadros nos ministérios, uma dificuldade até de entregar o que tinha prometido. Então, a tendência é piorar, não é melhorar. E isso, ao meu ver, é bom para o país, porque a gente consegue, então, promover uma troca desse sistema que está dado aí e que veio desde a eleição do presidente Lula agora em 2022. E a falta de popularidade interfere justamente nessa relação com o Congresso, na articulação política. Porque uma coisa é o parlamentar se sentir pressionado por alguém popular, outra coisa é o parlamentar se sentir pressionado por alguém que tem 34%, 35% de aprovação e o mesmo tanto de desaprovação. E mais, se a gente leva essa pesquisa para o mercado financeiro, a desaprovação salta de 34%, 35% para 90%. Aí é outra história, a gente vai seguir acompanhando.